essa é a condição atual. Hoje vai fazer 16 semanas no campeonato, Sardinha Classic, e mesmo Balneário Camboriú, vou competir na categoria Men's Physique. Já treino aí faz 12 anos já, e a expectativa é a maior de todas, né? Eu tô realmente não é pra passear, é pra competir, pra ganhar. Então hoje eu vou calcular com base no tempo, enquanto os fortes vão ser cardio. Chegamos já no batimento que a gente quer, 135 a 140 mais ou menos, essa média. Vou mostrar pra vocês como é que tá a dieta. Dieta atual então, salgada, e tá sendo um desafio bem grande de diminuir o sabor. Então uma carne tem que fazer um mini ciclo de carbo nesse momento, vai ser importante. Agora, se eu quero ir além, se eu quero realmente chegar no ápice, nós aos poucos, né, fazendo o que precisa ser feito. Bora treinando. Bom dia, gurizada. Hoje é dia 5 de maio de 2024. Oficialmente 16 semanas para a competição. Hoje começamos o protocolo de fato, né, de 16 semanas e estou muito confiante. Vou começar a gravar agora, né, hoje. Pretendo gravar os treinos, gravar minha rotina, as refeições, tentar passar um pouco para vocês de conhecimento sobre essa questão das refeições, como é que funciona o nosso metabolismo, como é que funciona a nutrição, a questão de movimentos, exercícios também, tentar passar para vocês o máximo de experiência possível nessa minha jornada aí, que vai ser a minha primeira vez me auto-preparando como treinador, certo? Então, tá sendo muito legal, tá sendo um baita laboratório e ainda nem começou direito, certo? Mas tenho certeza que vai agregar tanto para vocês, tanto para mim. Espero ter aí muitas pessoas acompanhando, podem perguntar o que vocês precisar, o que vocês quiserem, que eu vou estar respondendo também para ajudar vocês. Show? Então, como vocês viram aqui, né, nem me preocupei muito para arrumar, porque realmente cheguei aqui, estou em Balneário Camboriú, eu sou gaúcho, interior do Rio Grande do Sul. Cheguei aqui em Balneário Camboriú não faz um mês ainda, faz umas 2, 3 semanas. Ainda estamos em processo de mudança, então tem muita coisa para instalar aqui ainda, né? Pra vocês forem ver aqui ainda tá o estoque do Barenarme, né? Do meu vestuário. Então tá um caos ainda, então como é vlog, como vai ser, né? Sem sombras, vai ser bem como realmente vai ser mesmo, né? Vida real total. Então, dá para ter uma satisfação do caos aí que vocês vão ver. Mas aos poucos a gente vai arrumando, né? E vai consertando o que precisa ser feito, certo? Então, como eu disse, hoje vai fazer 16 semanas para o campeonato. O campeonato em questão é o Sardinha Classic, né? Que vai ser aqui mesmo em Balneário Camboriú. Vou competir na categoria Men's Physique, certo? Já competi 2 vezes antes, não tive resultados muito bons, foi 2 top 4. O último campeonato foi no Horsepower, aqui também em BC, e o primeiro campeonato foi lá no Rio Grande do Sul, lá no Grand Prix, certo?
Então eu tive bons resultados, tive algumas experiências ruins na preparação e dessa vez eu tô me preparando sozinho, né? Então já treino aí faz 12 anos já, 11, 12 anos, comecei a treinar com 14 anos, hoje eu tô com 26, fiz 26 agora em março, dia 30. Então, aquela coisa que eu falo, né? Não existe alguém que conhece meu corpo melhor do que eu. Então, com essa preparação, eu vou conseguir cada vez ter mais experiência do meu metabolismo, o que que funciona, o que que não funciona, o que que eu preciso, o que que precisa ser feito, certo? Então, tá sendo muito legal por isso. E a expectativa é a maior de todas, né? Eu tô indo realmente, não é para passear, é para competir, para ganhar. Então, como vocês viram agora aí na atualização do Shape, essa é a condição atual, 16 semanas. Dessa vez também estou me preparando há muito mais tempo, então essa é a ideia. Realmente ficar pronto antes, não ter margem para erro e fazer 110%. Atualmente eu estou com 92 quilos em jejum, mais ou menos, com essa condição, então tá muito bom. Eu tô me baseando muito, sempre tive uma crença de volume, né? Como eu sou um ectomorfo raiz, eu sempre tive crença de ser pequeno demais, volume baixo, né? Talvez muitos podem ter visto aí o shape e falar, pô, cara grande, não sei o que, vem esse grande. Mas, né, eu tenho uma distorção de imagem nesse ponto. Então, eu sempre achei que era pequeno demais. E os últimos campeonatos foram afetados por essa minha crença, né? Certo ponto. Mas agora eu tenho um parâmetro, que é Men's Physique, né? Minha categoria tem essa questão do peso e altura também. E para mim a altura que é 1,76,5 mais ou menos, que é até 1,78, 1,77, é de 91,6 quilos, né? Mas no profissional, porque no Men's Physique amador, eu ainda sou amador, não tem peso, né? Só que me baseio por essa questão para eu ter uma noção, pô, é esse volume que eles estão querendo, certo? Então eu não fico tão atucanado também, porque isso é importante, né? A saúde mental para o atleta, essa questão é muito importante, então isso me deixa mais tranquilo, tipo, mesmo que eu não seja o maior do palco, vou estar enquadrado na categoria o que que eles querem, certo? Então, a questão de definição estética, V-shape, a minha cintura eu considero o ponto mais forte do meu físico. Então, vou estar dentro da categoria, né? Se 91,6 é do Pro, digamos que tirei uns 5 quilos para o amador, seria 86 para minha altura, digamos assim, 86, 87 no palco, certo? De peso, de volume, enfim, para tu estar enquadrado na categoria nesse novo formato aí, depois que o Ryan Terry ganhou. Então, estamos dentro, acho que vai chegar, já estou numa condição muito boa com 92. Agora, né, com esse protocolo novo que eu comecei hoje, tende, né, com a questão hormonal também, tende a segurar também o peso, segurar o volume. Então, eu acredito que no talo a gente vai subir ali, olha, no mínimo uns 87, 88, eu acho, né? Mas vocês vão acompanhar tudo aí. Eu pretendo gravar bastante, passar todas as atualizações para vocês, todas as manobras, e vai ser muito legal porque conforme eu for fazendo, né, as manobras, desde dieta, treino, tudo que vocês podem pensar, vocês vão aprendendo comigo também, né? Vocês vão vendo o que que tá funcionando, o que que não tá funcionando, por que que eu tô fazendo isso, por que que eu tô fazendo aquilo. Podem interagir também nos comentários aí e por isso vai ser muito legal. Fechou? Então é isso, dia 6 de maio, segunda-feira, 8h33 da manhã agora. Tô acabando meu cafezinho aqui, vou fazer meu cardio de jejum daqui a pouco e vou tentar gravar também ali na academia já alguns takes pra vocês. Fechou? É nóis. BC, that's it, motherfucker. Isso aqui é uma virada de jogo, meus jovens. É um investimento que vale a pena. Para 2 pontos: sono e cardio. Controle do batimento cardíaco. Daqui a pouco eu falo para vocês exatamente o porquê disso. Fechou? Bora. Eu tô tomando, antes do cardio, isso aqui, ó. Suplemento que eu comprei na gringa. Nossa, tá feio isso aqui. Acetil L-carnitina. Acabei não tomando. Alcara HCl. Só que o problema é o seguinte, não posso tomar agora porque tô sem água aqui, filtrada,
E essa água aqui de BC tá me fazendo mal, eu acho. Então vou ter que comprar hoje no mercado, então não vou nem tomar o suplemento, tá? Mas foi então, bora. Aqui é o seguinte, ó, gurizade. Caminhada ao ar livre. O smartwatch vai calcular com base no tempo e quanto eu tô caminhando, quantas calorias eu vou gastar. Esse controle é muito importante nessa fase, alterações na dieta que eu preciso e controlar minha perda de gordura. Tô morando bem no centrão, isso que é bom, sair de casa, já tô no centro, perto de tudo, mercado, farmácia, academia. Então isso tá sendo uma parada, um diferencial foda pra mim. Bora! Testando o som do AirPods, do mic, será que é bom? Fica mais fácil, né? Não precisar ativar. Ó, já se passaram 7 minutos, praticamente cheguei na academia, logo ali na frente. Então essa praticidade tá sendo um diferencial. Consigo vir treinar 2 vezes por dia. Tava pensando em vir treinar 3 vezes por dia, né? Mas acho que não vai precisar. Acaba sendo muito exaustivo pro corpo. 2 vezes com cardio em jejum mais o treino, pra mim acho que já vai ser o suficiente. Então, um pouco cardiozinho com a intensidade alta. Bora, chegamos aí. Force 1, let's go. Bora, são 30 minutinhos aqui, 7 de inclinação, 5.5 a 5.8 de intensidade. 6 minutos de cardio, chegamos já no batimento que a gente quer, 135 a 140 mais ou menos, essa média. Vamos fazer 30 minutos aqui e marcha. Quase 21 minutos, batimento 139. Para manter esse batimento é foda. Mas eu garanto que é o que faz a diferença para tu torrar a gordura. Agora que falta mais um pouquinho. Fechou 30 minutos, agora bora fazer mobilidade e alongamento, rotina diária, todo dia depois do cardio. Ação derretendo, se não é pra ser assim, não adianta. 16 semanas pra secar, vamos ver o que vai dar. O cardio foi finalizado, esqueci de passar os dados. Foi 13 km, 282 calorias ativas, 380 calorias totais. Média de 128 batimentos por causa do início do cardio. Depois se manteve a média que eu falei de 135, beleza? Essa média que eu tô buscando no cardio, tá? 250 a 300 calorias. Depois tem todo o gasto, o calor que eu dou treino também, que vai 600, 700 calorias, ela vai pra dentro, beleza? Então, bora acabar agora a mobilidade e alongamento e depois as árvores. Então, alongamento, mobilidade, tô aqui no vestiário, peso de 2.7, não, 2.8, 9.2. Então, estamos dentro, secando bem. Ainda recém começando a preparação, tem muita coisa boa. Então vamos pra cima, ir pra casa, tomar um banho, comer. E de tarde tem treinão de peito hoje, peito e ombro. Bora. Cardio finalizado então. Cheguei de churrasco aqui fora. Logo de manhã, o cara com fome já, beleza? Mas é isso aí, né? Não sei o que é pior, churrasco ou churros ali na beira da praia, né? Quando o cara tá em jejum fazendo cardio, tem que
sentir o cheirinho, mas faz parte, né? Tem que aprender a gostar de sofrer, sempre digo. Então bora, talvez eu vou passar no mercado, comprar alguma coisa. Não sei ainda, talvez é tarde, mas bora que eu tô com fome. Tem que comer alguma coisa quando chegar em casa, vou mostrar pra vocês tudo. Lembrando que tem todo o gasto calórico, né? De eu andar durante o dia na rua e tal. Mas eu tô contando só realmente esse do cardio, né? Intensidade bem alta, batimento bem alto. Esse que tu faz na rua, geralmente o batimento é mais baixo, também queima gordura, né? Claro que sim. Mas ele queima menos calorias, porque justamente tá no batimento mais baixo. Esse batimento mais baixo, o corpo usa gordura como fonte de energia. Mas tu acaba gastando muita pouca caloria porque tu tá numa intensidade baixa. Quando tá numa intensidade alta, 135, 140, tu gasta um pouco de glicogênio muscular junto, que é a energia, né, que fica dentro do músculo, o carboidrato, mas também gasta bastante gordura, certo? E compensa porque tu acaba gastando muito mais calorias nesse batimento mais alto. Então compensa bastante. E como tu não tá perdendo músculo, tá perdendo glicogênio muscular, claro, uma pequena porcentagem, né, 20%, 10%, acaba compensando. Porque pro treino agora de tarde, eu vou comer carboidrato, arroz, que seja, e eu vou conseguir já reabastecer esse glicogênio muscular, né, essa pequena quantia que eu perdi durante o cardio. Então acaba compensando bastante. Lembrando, galera, que eu sou brasileiro, enfim, o canal ele vai ser focado no Brasil, em português, mas eu também quero praticar o meu inglês, porque eu tenho planos de ir para os Estados Unidos no ano que vem. Então eu quero tentar atingir pessoas no mundo inteiro, né? E com inglês, uma língua mundial, consegue atingir essas pessoas. Então eu vou falar inglês agora, para caso tenha alguém, né, nessa esfera aí vendo o vídeo, vou botar no título também, que vai ter subtítulo em inglês, para também acompanhar, né, o canal aí. So, if you're not a Brazilian, you are American or something else, I will put some subtitles in all videos because I want to practice my English, because next year I want to go to the America. So if you're not a Brazilian and you want to see my videos and stuff, it will be some subtitles here too, okay? So that's the message. Thank you for the staying here and let's go. E mano, vou ser bem sincero com vocês, eu sou uma pessoa muito perfeccionista e se eu realmente cuidasse desses detalhes, enfim, eu não faria nenhum vlog. Então eu tô levando isso aqui vida real total, entendeu? Por exemplo, o inglês não é perfeito, até o português não é perfeito, acabo, né, falando errado umas coisas, mas a ideia é justamente vida real, entendeu? Então é isso. Caso tiver algum erro, alguma coisa ao decorrer, né, dos vlogs, enfim, eu não vou ligar para isso. A ideia não é essa. Então só um heads up, porque eu vejo que isso é importante, né? Porque muitas pessoas boas às vezes querem acompanhar o cara, tá torcendo, enfim, mas tem muitas pessoas ruins também, né? A minha vida inteira tive muitas pessoas que se falavam que eram amigos e no fim estavam torcendo pro cara. Mas acontece, isso aí na vida inteira, as pessoas, cada um carrega o que tem no coração. Então é isso, certo? Bora pra cima, chegando aqui, subindo, vamos tomar um banho e vamos comer alguma coisinha. Fill up, comer bastante pra estar bem energizado aí pra de tarde meter um treinão top. Galera, fica a dica aí, ó, panela elétrica de arroz. Eu vi um vídeo do Eric, um atleta, e ele indicou essa panela aqui, elétrica, acho que foi R$180 que eu paguei na Magazine Luiza, eu acho. Fica aí a publi pra vocês, que negócio fantástico. Eu que sou um cara que muito esquecido, queimo muito arroz, e tem que fazer muitas vezes por dia, ou acaba ele ficando velho, comprei essa panela aqui, cara, é muito bom. Botou ali o arroz, fechou aqui, botou na tomada, e já era, ó, tem a função aquecer e a função cozinhar. Ele identifica quando não tem mais água na panela e desliga automaticamente. Quando eu for tomar banho, voltar e tal, já vai estar pronto o arroz. Muito bom e prático. Tamo aí, banho tomado, agora bora fazer a primeira refeição do dia. Vai ser arroz e carne vermelha, já mostro pra vocês. Eu deixo a carne aqui, ó, temperada assim no pote. Botei um pouquinho de sal, pimenta do reino. Eu boto vinagre ou limão, um ácidozinho pra dar
um sabor a mais, uma intensidade no sabor, chimichurri, tá? É, geralmente os temperos que eu uso para carne. Aí eu deixo na geladeira, ele fica marinando, acaba pegando o sabor de uma forma mais fácil e fica mais gostoso, né? Então, bora fazer aqui 250 gramas cru, vou usar de músculo bovino. Aqui eu consigo um músculo bem baratinho, cerca de R$25 o quilo, então acaba compensando aqui a pouco mais que o frango, né? Então é uma carne até que bem magra, e então eu estou utilizando as fontes de gordura na minha dieta, das carnes, né? O que tem delas e um pouquinho de ovo. É o que eu consigo digerir melhor ultimamente. 50 gramas cru de gordura, mas não tem problema porque é contabilizado na dieta, né? A gordura saturada, ela não é vista com bons olhos, mas eu vejo que quando tu busca performance e estética, eu acabo tendo um bom resultado com ela, em vez de gorduras insaturadas, né, como óleo, enfim. Então, bora de arrozinho, olha como ficou. Top, ó. Vale a pena. Então, aqui eu fiz 300 gramas cru pro dia inteiro. 100 gramas cru daria média 300 gramas de arroz. Então eu vou dividir esse arroz em 3 refeições hoje. Então 300 gramas cada refeição. Geralmente essa primeira eu como um pouquinho mais, pego um pouquinho para mais, justamente porque tem o treinamento, né? Então acaba valendo a pena. 317 gramas e vamos esperar a carne agora ficar pronta. Eu não sei vocês, mas eu sou amante de carne bovina. Me frango tanto tempo, né? Então nunca deixo faltar uma carne bovina vermelha na minha dieta. E fica também muitos minerais e vitaminas. Então vai ser arroz e carne nessa primeira refeição. Eu pretendo comer ovo, né, na última refeição do dia, hoje. Então é uma fonte de gordura. O sal também estou controlando nessa fase. Então estou comendo em média aí 1 grama de sal por refeição. Isso está mantendo meu físico muito menos retenção hídrica. Isso está dando um aspecto mais bonito, né? Eu sempre gostei muito de sal, uma comida salgada, e está sendo um desafio bem grande eu diminuir o sal. Mas é isso, né? Apreciar o desconforto e é nele que a gente evolui. A carne tá pronta agora. Eita porra, 191 gramas. 191 gramas de carne, 250 virou 190. Então é uma perda aí aceitável, né? De água e gordura. Então é uma carne até que tá bem boa de comer. Vou botar um pouquinho de sal aqui no arroz, que ainda não tem. E bora comer, né? Bora comer que eu tô com fome. Nessa primeira refeição, costumo usar duas substâncias. A primeira é o Glifage XL, que ajuda na sensibilidade à insulina e diversos fatores do ponto de vista de saúde. Muito controverso a utilização, mas eu gosto de usar. E também uma cápsula de betaína HCl para ajudar na digestão, já que eu estou consumindo carne vermelha, que é uma comida que demora um pouco para digerir. E eu quero fazer ainda mais uma refeição antes do nosso treinamento de tarde. E eu vou tomar betaína para acelerar esse processo. E não podia faltar ketchupzinho, né? Nessa fase eu tô comendo ainda ketchup normal, sem ser zero. Como fala o meu sósia, Chris Bumstead, ketchup is life. Então, vou usar um pouquinho porque não faz mal a ninguém, né? E é isso. Tá bonito? Não, mas né, é o que temos. Olha, tudo questão de quanto fome tu tem. Meu pai já dizia, quem tem fome, come até pedra. E para completar a primeira refeição do dia, 170 gramas de abacaxi, em média de 20 gramas de carboidrato oriundo de fruta. Nunca deixo fora da minha dieta. Rico em nutrientes, enfim. E aí o sabor, né, que é maravilhoso. O doce que a gente não tem na dieta. Chegou uma coisa importante agora. Água. 20 litrinhos, que vai durar 2 dias. Tira. Tô tomando cerca de 4 litros por dia, mais ou menos, 4,5 por aí. Importante, hein? Controlando o sal e tomando água, mantendo o físico um pouco a retenção hídrica. Importantíssimo. Mano do céu, pesado essa porra, hein? 20 kg de anilha não é nada, mas isso aqui parece que pesa 50. Tem que de arrasto, tem que ser de arrasto. Essa é a vista aqui do meu quarto, top, hein? Bem pertinho da praia. Trabalhar aqui dá uma vibe legal, frequência boa. Mostrar pra vocês como é que tá a dieta. Dieta atual, então, hoje dia 6 de maio de 2024, 16 semanas pro campeonato Sardinha Classic. Os dias de treino, minha refeição 1 tá sendo 320 gramas de arroz,
190 gramas de carne bovina magra, que dá 250 cru, 170 de abacaxi. Aqui tem puxada de proteína, carboidrato, gordura. Segunda refeição é o pré-treino, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, vou fazer, tá quase na hora de comer. Que é 120 gramas de flocão de arroz, 40 gramas de soy protein da Growth, sabor chocolate, 150 ml de ADs, né, leite de soja zero, e 3 gramas de cacau em pó 100%. Por que eu tô usando proteína de soja e ADs em vez de whey normal, né? Enfim, eu tenho uma leve intolerância a laticínios, tá? Então, eu tô tentando minimizar, né? Tô tentando evitar de comer, já para eu ver como é que tá a minha digestão em relação à dieta, aos alimentos. E a partir disso, né, eu faço as escolhas da dieta. Então, por isso que eu tô usando proteína de soja e não tô usando proteína de whey normal do leite, né? E fica a dica aí para quem tem uma intolerância e quer usar um suplemento que acaba ajudando bastante na praticidade, enfim, receitas, o Soy Protein da Growth, tá? É bem barato e é bem bom. Eu gosto bastante. A dica aqui é não passar de 40 gramas, 35 gramas na refeição, porque senão ele fica com gosto residual de soja mais forte, tá? Mas usando ali 20, 25 gramas fica bem tranquilo, tá? Tem o sabor de morango também, já provei, só que ele é um pouco doce demais, assim, sabe? Mas ele tem um gosto bom até, sabe aquelas bolachas de morango? Tem um gosto de bolacha de morango bem forte. Mas aí fica a teu critério, certo? Esse é o pré-treino, então, refeição um pouco mais prática aí pro pré-treino. Depois do pós-treino a gente tem 200 gramas de arroz, 250 gramas de peito de frango, né, esse peso cru, vai ele dar umas voltas por volta de 200 gramas pronto. Também temos 100 gramas de banana e 50 gramas de flocão de arroz. Esse flocão de arroz com banana eu gosto de fazer da seguinte forma. Antes eu fazia com aveia, eu gosto mais da aveia, do gosto da aveia do que o gosto do flocão, tá? Mas, como a aveia ela tem um pouco de fibra, é um alimento fantástico, né? Se tu tem uma boa digestão, pode usar. Mas ela tava me dando um pouco de gases, enfim, a digestão não tava tão boa, então eu preferi manter só arroz de carbo na dieta. Então por isso que eu troquei. Mas essa receita com aveia fica ainda melhor, que é o quê? Tu amassar a banana, né? Usa a banana caturra ou uma banana doce, porque as amargas não ficam tão boas, tão boas. Aí amassa a banana, mistura ali a aveia ou o flocão de arroz e põe canela em cima, tá? Essa misturinha é bem básica que eu gosto bastante. Então acaba sendo a minha sobremesa dessa refeição pós-treino, beleza? Vocês vão ver que na dieta de descanso, nos dias de descanso que eu não treino, já não tem essa banana com um flocão de arroz, tá? Essa refeição aqui tem 63 gramas de proteína, 118 de carbo e 9 de gordura, totalizando 820 calorias, beleza? O jantar tem 200 gramas de arroz branco cozido, 150 gramas de carne bovina magra, que dá 200 cru mais ou menos, 100 gramas de ovo, que dá 2 ovos inteiros, e 100 gramas de abacaxi. Então, totalizando aqui o dia, dá 249 gramas de proteína, 395 gramas de carboidrato e 49 gramas de gordura, totalizando 3.080 calorias, beleza? Essa é a minha dieta nos dias de treinamento. Nos dias de descanso, muda um pouquinho, tá? Na refeição 1, eu ponho os 2 ovos da última refeição, com o intuito de diminuir um pouco a velocidade da digestão dessa refeição. Lembra que eu falei para vocês que eu tomei uma betaína HCl nessa primeira refeição de agora? Justamente para acelerar a digestão dessa refeição, porque eu já tenho que comer essa próxima agora, porque eu tenho que treinar. Nos dias de descanso, eu não vou treinar. Então, eu não preciso acelerar a digestão das refeições, entendeu? Se a digestão for mais lenta, é até bom, porque acaba que eu não sinto tanta fome, demora mais para digerir, enfim, né? Então, tudo tem que ser muito bem estratégico, tá? Nessa refeição 1, então tem 100 gramas de ovo, 2 ovos inteiros e um pouco menos de arroz, ó, de 300 e poucos gramas de arroz, do dia de treino tem 200. Refeição 2 igual, só diminui o flocão de 120 para 70. Refeição 3, só muda a questão da banana e do flocão que eu falei, troca a banana e o flocão por 100 gramas de abacaxi só. E no jantar é a mesma refeição, só que sem os 2 ovos que foram para a primeira. Total do dia de descanso, 250 de proteína, 273 de carbo e 50 de gordura, totalizando 2.617 calorias, beleza? Então, 400 calorias ali a menos que o dia de treino, né? Para fazer um mini ciclo de carbo nesse momento que vai ser importante, né?
para manter o metabolismo sempre girando e sempre perdendo gordura, tá? Essa é a dieta por enquanto. Daqui a pouco eu vou fazer a refeição 2 pré-treino com flocão de arroz, eu vou mostrar para vocês. E conforme for atualizando a dieta e fazendo adaptações, eu vou mostrando para vocês também, beleza? Tamo junto. Então, bora fazer refeição pré-treino. Vou comer a combuquinha padrão, pão de arroz, 120 gramas, cacau em pó, tem que ser 100%, né? Whey protein. Esse aqui é bem mais suave que o de morango que tem lá também. O de morango é bem mais doce. Mas dependendo, né, para alguma refeição vale a pena. 42 passou. Não tem problema. Para finalizar, leite de soja zero. 150. E era visto. Agora vamos mexer. Eu estava acostumado a comer um pouco menos de farinha de flocão de arroz. E eu acho que vai ser pouco leite de soja. Mas qualquer coisa a gente põe um pouco mais e tira um pouco de alguma outra ref, né? Sem ficar bitolado com dieta, obrigado. Very good. Very fucking good. Ficou uma papola, ó. Mas o gosto é bom, gosto. Pode ser que eu tô com fome também. Pode ser, mas eu acho interessante. Agora eu comer isso aqui, 1h30 mais ou menos, já posso ir indo pro treino. Hoje vai ser treino de peito, ombro, um pouquinho de tríceps. E é isso. Vamos pra cima. Comer aqui, até daqui a pouco. Galera, passando uma dica pra vocês. Se vocês quiserem ganhar peso, tá com dificuldade de comer, o flocão de arroz é sensacional. Ele é muito prático, a digestão é muito boa, o preço é muito bom. Então, eu tô mantendo o arroz como uma das fontes primárias de carboidrato na dieta, porque a digestão é maravilhosa. É um dos melhores carboidratos que tem. Pode usar batata, pode usar pão, tu pode usar mandioca, tapioca, tranquilo. Mas o arroz, geralmente, é uma das melhores fontes de carbo que a gente tem. O flocão e a farinha de arroz, uma dieta de ganho de peso, é muito útil. A farinha eu gosto mais de usar em shakes, tá? Como agora é uma fase que tem menos comida, por incrível que pareça, 3.000 calorias para mim é pouca comida. Em off, eu chego a comer 5.000. Meu metabolismo é muito rápido. Então, eu tenho mais fome, então eu prefiro comer sólida. Eu vejo que no físico também tem um resultado quando come só sólido e líquido, tá? Mas se tu tá em off-season, quer ganhar massa, é muito legal tu botar uma refeição, ou até 2 no dia, de flocão de arroz ou farinha de arroz com alguma fonte de proteína, tá? Fica a dica aí, é sensacional. E o gosto também é bem bom. O flocão, a farinha tem gosto de farinha, o flocão tem um gostinho um pouquinho diferente, não sei explicar, eu prefiro. Uma coisa também que é interessante eu vou dizer é a questão das frutas, né? Nessa refeição aqui, eu poderia facilmente tirar um pouco do flocão, digamos, sei lá, uns 30, 40 gramas, e colocar 100 gramas de banana nesse pré-treino. Hoje acabou a banana aqui, mas eu vou ter que comprar até porque eu vou ter no pós-treino agora, certo? Mas eu poderia fazer essa mudança, então não fiquem bitolados com a dieta, tá? A fruta, ela é muito bem-vinda, ela é muito importante, ela é muito nutritiva. O que eu vejo na prática, inclusive treinadores gringos, gente que realmente entende, eles geralmente não limitam a fruta, tá? Talvez ali na fase final, uma preparação, limitando num ponto de tirar total, tá? Ou quase 100. Mas eles mantêm uma média de 20 gramas de carboidrato, 15 a 20 gramas de carboidrato oriundo de fruta por refeição. Eu acho que na visão deles, eles acreditam que essa quantidade de fruta seria o teto, digamos assim. E como vocês sabem, a fruta também tem açúcar, né? Só que ela tem fibras, tem fitoquímicos, tem nutrientes, enfim, e acaba que, na teoria, não prejudica, né? Uma questão de ganho de gordura, enfim. Mas eu acredito que se tu comer muito, digamos, 400 gramas de abacaxi, 300 gramas de banana, numa fase de perda de peso, acho que não é tão interessante. Então usar ali 100 gramas, uma banana, misturar com flocão, manter carboidratos mais limpos, digamos assim, né, do ponto de vista que é só glicose, como arroz, como batata. E tu agrega frutas, né, nessas refeições. Tá aqui uma coisa que eu gosto muito de usar, suco Celite, 0 calorias, dá uns sabores na água e acaba sendo uma ajuda na questão da vontade doce, né? Muitos tomam Coca Zero, eu prefiro tomar um suquinho. Então eu noto que ele tira minha fome e mata um pouco a vontade de doce. Então acaba sendo
um artifício bem legal de ser usado também numa preparação, beleza? Claro que eu não tomo 4 litros de água do dia só de Clyde, eu tomo, sei lá, 1 litro, 1,5 litro, certo? E mais como uma utilidade para dieta nessa questão do doce. Então, fica a dica para vocês aí. Vou botar aqui dentro desse litro e daqui a pouco eu faço o pré-treino para mostrar para vocês também. Time for coffee. Mano, cuidem que café é viciante, tá? É uma droga também. Lembre-se disso. Se tu tomar café direto e depois tirar ele durante um tempo, ficar sem, tu vai ver que tu vai ter uma abstinênciazinha, tá? Então tem que ter bastante controle do café, da cafeína em si, né? Muita gente toma lá no... Eu sou gaúcho, sou do Rio Grande do Sul, né? Muita gente toma chimarrão, que também é um estimulante. As pessoas acabam tendo uma noite de sono ruim, enfim, ficam mais ansiosas às vezes e não sabem por quê. É isso, cuidem dos estimulantes. Cafezinho agora pré-treino, logo mais a gente sai. Eu restringo bastante a questão da cafeína, do café preto, até as 3 da tarde, por aí. Por quê? A minha vida a cafeína é 6 horas. Então, se eu tomar muito tarde, acaba que ela vai estar rodando ainda no meu fluxo sanguíneo de noite. Isso vai prejudicar bastante o meu sono, que é uma coisa que eu tô priorizando muito agora, e tá sendo um baita de um diferencial. 2 pontos que a galera negligencia muito na questão de uma preparação, questão do corpo em si, até para saúde mental, saúde de uma forma geral. Controle do estresse e o sono, tá? Ninguém cuida dessa parte, e se eles estão fora de alinhamento, tu vai ter prejuízos e não vai ter benefícios, muito menos o cara que já tá numa fase de perda de gordura, por exemplo, tipo o meu BF agora, ele já tá bom, certo? Do ponto de vista de uma pessoa normal. Agora, se eu quero ir além, se eu quero realmente chegar no ápice, coisas como sono, controle de estresse, entre outras coisas, não podem estar fora de alinhamento, entende? Então, eu cuido bastante dessa cafeína, tomar antes das 3 da tarde, pelo menos, para evitar que tenha muito, porque ainda vai ter na minha corrente sanguínea de noite. E eu consiga, assim, dormir, ter uma noite de sono boa, ter um sono profundo bom, um sono REM bom, certo? Então, isso é muito importante. O que eu mais gostei daqui foi realmente a questão, né, da localização. Como vocês puderam ver, ali a praia, então, é uma quadra, né, da Avenida Atlântica, que é aqui de BC, é a mais conhecida aqui, né, que é a Beira-Mar. Então, o mercado, 2 quadras pro lado, farmácia logo em frente, academia a menos de 10 minutos a pé. Então, essa praticidade é algo que eu não tinha lá na minha cidade, onde eu morava antes também, né? Então, além de, claro, a questão dos equipamentos, né, ali na Force One, que é a academia onde eu treino, realmente é muito diferenciado, são equipamentos de primeira linha, né? E é a primeira vez que eu estou tendo acesso a equipamentos desse porte. Então, quem é atleta sabe o quanto é importante tu ter máquinas boas, enfim, né? Ter uma estrutura legal para tu treinar, para tu fazer a preparação. Então, tá sendo muito legal. Eu tô aqui, olha, não faz 3 semanas e eu tô tendo uma evolução no meu físico. E olha, fazia tempo que eu não tinha. Como eu falei para vocês, hoje é o dia primeiro das 16 semanas que faltam para a competição. Então, comecei a usar uma substância nova do ponto de vista hormonal. Se vocês querem que eu fale um pouco sobre isso, deixem aí nos comentários que no próximo vídeo eu posso falar sobre como que eu estou usando essas substâncias, de que forma, né, com qual objetivo. Então eu vou detalhando mais para vocês também. Jogo aberto, né, vida real total, como eu falei, esse é o objetivo aqui desses vlogs, desses vlogs de rotina, é realmente passar tudo que eu vou fazer e vocês acompanhar essa trajetória aí comigo, beleza? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a qualquer coisa que eu já falei aqui, podem comentar que eu vou estar respondendo, tá? Quanto mais interação, melhor. E é isso. Estamos aí para agregar, estamos aí para crescer, certo? E é isso. Vocês querem que eu fale sobre o protocolo hormonal e outras substâncias que eu vou acabar usando depois, enfim, né? Só comentar aí no próximo vídeo eu lanço para vocês, beleza? Bora fazer o pré-treino agora. Creatina, 5 gramas, 6 gramas. Taurina, 5 gramas. E citrulina. Essa aqui é da 4Well Supplements. Eu tenho um cupom lá, Balenarme. Podem utilizar. Melhor custo-benefício nessa questão de suplementação. Creatina, taurina, glicina. Eu uso antes de dormir, melhora o sono. Citrulina,
Então, fica a dica. Tá na mão. Bora tomar o pré. Daqui uns 10, 15 minutos, estamos saindo pro treinão. Foi. Pitzinho, farinhado. Bora treinão. Só o necessário, aguinha, strap. Strap não, essa munhequeira, né? Munhequeira é muito importante. Justamente porque tu tá treinando, tá progredindo carga, certo? Então, quando tu tá lidando com altas cargas para ti, um acessório desses é muito importante para evitar lesões, né? Então, faz com que o pulso fique firme e não faça essa quebra aqui, né? Mantenha assim, ó, não quebra para cá nem para lá. Então, fica a dica aí, munhequeira, strap, extremamente importante para tua progressão e tua evolução. Chegando agora, vamos começar aquecendo os músculos das costas e depois começar o treino de peito. Agora que tá começando o treino, crossover finalizado, agora bora pro hammerzinho. Bom, galera, então a gente vai falar um pouco sobre o treinamento. Como vocês viram, começamos com a ativação com elásticos, focando na parte das costas, posterior do ombro, né, da escápula, para facilitar ali um movimento melhor para o peitoral e uma melhor ativação e uma contração do peitoral. Após isso, a gente foi então para o crossover, né? Eu gosto de começar no crossover ou no voador, né, no crucifixo,
esse movimento de alongamento do peitoral, promove um pump bem legal para a gente iniciar o treino, aumentando a nossa consciência muscular, né? É muito importante. No crossover, a gente fez 2 séries de trabalho com uma de aquecimento, certo? E após isso, a gente foi então pro Hammer, né? O Hammer reto, uma das máquinas que eu mais gosto da Force One. No Hammer a gente fez também uma de aquecimento, né? Seguido de 3 séries de trabalho, subindo a carga, beleza? Isso buscando ali de 6 a 10 repetições. Nessas 2 últimas séries de trabalho, consegui atingir 8 repetições, uma carga bem boa, certo? Após isso, então, a gente foi para o supino inclinado no Smith, outra máquina muito boa da academia. Nesse supino a gente fez também uma de aquecimento, seguido de 2 séries de trabalho, certo? De 8 a 10 repetições. Vocês podem notar que eu tenho um padrão de movimento muito específico, onde a fase excêntrica a gente segura bem, controla bem a fase excêntrica, a fase de volta, seguido de uma fase de explosão e aceleração na subida, né? Isso faz com que a gente priorize um rompimento de fibras que favorece o nosso ganho de músculos. Então, é uma maneira muito boa de treinar para tu conseguir recrutar o maior número de fibras, né? Para tu conseguir ter uma boa hipertrofia. Seguido desse movimento, a gente então foi para o último exercício de peito do treino, que é o crucifixo no crossover, né, com o banco inclinado, um exercício muito bom. Nele a gente fez também 3 séries de trabalho com uma de aquecimento, subindo a carga, né? E na última série a gente fez um rest pause, né? Então, como a carga estava bem pesada, a gente fez 4 repetições, depois descansou, né? Cerca de 10, 15, 20 segundos e completou mais 5, 6 repetições, né? Um rest pause aí, para conseguir finalizar a série com bastante carga, né? Porque eu já tinha falhado muito cedo. Depois disso, então, a gente foi fazer um check aí no espelho para ver como é que tá a condição. O shape tá respondendo bem. O meu corpo, quando ele tá no pump, né? Quando eu tô treinando, ele dá uma bela melhorada. Eu preciso desse estímulo, né? Antes do palco, antes de subir no palco, a gente faz um aquecimento, né? Pra gente conseguir ter esse pump para subir na nossa melhor forma. Então, é muito importante a gente fazer esse trabalho, sempre estar visualizando o nosso físico para sempre escolher, né, os melhores exercícios e ter a melhor evolução possível. Depois, então, os exercícios de peito, a gente fez uma elevação lateral na polia, um dos exercícios que eu mais gosto, pro ombro. Nesse exercício, a gente fez 5 séries de trabalho com uma de aquecimento, subindo a carga a cada série de trabalho. E na última, estava bem pesado também, a gente fez um rest pause, né? Então, como falei antes das 6 repetições, fiz um rest pause para completar ali 8 a 10 repetições. Depois disso, a gente fez 2 séries de trabalho, uma elevação frontal com halteres, para dar um estímulo, e seguido de um tríceps corda para finalizar o nosso treino. Tríceps corda foi uma série de aquecimento, seguida de 3 séries de trabalho, onde na última série também, né, eu fiz uma técnica avançada, eu fiz um drop set, né, pra gente maximizar ali essa série final. Isso aí, treino finalizado, fui pra casa, mais 2 refeições ainda hoje, e amanhã o treino vai ser de costa. Já era, treinão finalizado, foi bem longo até, que deu 1h30, um pouquinho passado de 1h30, mas o treino foi bom demais. Tô finalmente treinando sem dores, tô conseguindo performar bastante carga, contração, técnica, tudo impecável e sem dores, né? Então isso é sensacional, quer dizer que tá tudo alinhado e é só continuar com o trabalho, certo? Eu acho que isso se deve muito à questão do volume de treino, a questão do descanso, do sono que eu falo. Então isso é muito importante mesmo. Se isso estiver fora, a chance de tu conseguir progredir ao longo do tempo ela é muito baixa. Vai acabar se lesionando, vai acabar tendo dores, não vai conseguir performar. Então
É isso. Agora é só chegar em casa, passar no mercado antes, comprar algumas coisas que faltam. Tô morrendo de fome. Tô comendo bastante, mas como o meu metabolismo ele é muito rápido, os treinos, né, tem o cardio, tem muito gasto calórico durante o dia, o corpo já começa a pedir comida, né? Então isso é um bom sinal também. Chegando no mercado ali, vamos ver o que a gente vai comprar hoje, o que precisa. É isso, galera, é organização, planejamento, vontade, né? Não adianta, é um trampo diferente que o cara tem que fazer. Não é simplesmente ir treinar 2 vezes por semana e achar que vai dar certo, né? Então, fica o exemplo aí para vocês. O último. Coisa. Vai pôr aí? Tá vendo? Não, crédito. Tá na mão, mercadinho feito. Algumas dicas básicas de mercado, galera. Ó, compra só o que tá na dieta, não inventa. Eu sei que é difícil, mas isso faz toda a diferença. Se tu dificultar o teu erro, é mais fácil. Se tiver chocolate no armário, vai ser mais difícil de resistir. Se tu não tiver, tu não vai ter muita escolha. Vai ter que sair de casa, ir no mercado, comprar o chocolate para comer. Agora, se tu não tiver, aliás, se tu tiver no armário, é muito mais fácil. Ali, outra dica é a questão do abacaxi ali. Vocês viram que eu tava escolhendo, certo? O abacaxi, tu tem que apertar ele e ele não pode estar duro. Se ele tiver muito duro, é porque ele está muito verde. Se ele tiver muito verde, é porque ele está azedo, certo? Não está no ponto ainda. Então tu dá uma apertada, se o dedo dá uma entradinha para dentro, é porque ele está no ponto certo. Cuida também porque pode ter uns pontos pretos no abacaxi, ou ele entrar muito dedo, daí é porque pode estar podre. Então fica atento com isso aí. Banana, sempre prefiro a mais doce para fazer receita, né? Mas tem gente que não gosta, acha nojento. Eu particularmente eu não gostava de banana mais doce, agora eu gosto e não gosto da marca. Mas é isso, né, gente? Vai mudando os gostos. E é isso, foco na dieta, foco no trampo, primeiro dia de prep, 16 semanas, vamos pra cima. Chegamos em casa então, banhão, e depois eu vou mostrar pra vocês a refeição pós-treino, fechou? Mesma ideia da carne, ó, o frango eu deixo marinado também. Só que desse vinagre eu uso bastante limão, páprica, chimichurri, um pouquinho de sal e pimenta do reino, enfim, né? Vai pelo gosto da pessoa. Vamos lá então, 260 gramas, vamos deixar o arroz que já tá pronto ali na nossa panela. Olha, pode dizer que dar uma tostadinha no frango faz mal, mas eu acho que compensa o sabor, hein? 188 de frango. É isso aí, refeição pós-treino, arroz e frango, quantidades mais ou menos ali o que eu passei pra vocês. Às vezes dá uma mudada pra baixo ou pra cima, um pouquinho, mas não tem problema. Não preciso ficar paranoico ainda, porque falta muito tempo, né? Então, essas pequenas mudanças acabam não fazendo uma grande diferença no final. Não, agora no caso. No final talvez faça, daí a gente vai começar a cuidar, por exemplo. Aqui esse frango aqui eu fiz grelhado, botei uma gota de óleo na frigideira. Perto da competição, vou fazer frango desfiado, então vai ser na água. Então o sal vai ser contado, né? Eu tô usando pouco, mas não tá sendo contado. Então essas coisas a gente vai, ó, ketchup, because ketchup is life, já dizia o segundo. Isso aqui, perto da competição, talvez eu já não use mais, talvez eu use um zero, talvez eu use menos, entendeu? Então conforme o tempo vai passando, a gente vai fazendo mudanças. Por enquanto, como falta 16 semanas, não precisa ser tão paranoico, porque não vai ser isso que vai estragar o trampo, certo? Bom, fome é algo
Quem tá em off-season aí e não tem fome, sabe o que eu tô falando. Depois ainda tem banana e flocão. Vou mostrar pra vocês. Então tá aí, sobremesa, 50 gramas de flocão, 100 gramas de banana, 94 de banana, já foi pouco ou menos, e bastante canela. Aqui, o negócio é a banana ser doce, né? Senão fica uma bosta. Mas eu peguei a banana que tem doce no mercado, mas não tava muito madura, né? Vamos ver como é que tá. Como eu imaginava, não ficou bicho. Falta doçura, né? Se tivesse 10 gramas de whey, aqui já ia dar um boost legal. Mas, meter ficha, tô com fome, então acaba ficando bom igual. É isso aí, galera. Dia quase finalizado, agora 8 horas da noite. Temos mais uma refeição para fazer ainda, da dieta. Gostaria de dizer para vocês a questão, né, do treinamento. Então, vocês podem ter visto que eu estava com uma regata do Balen Army. Regata, bermuda, esse é o vestuário próprio do meu time, certo? Meu time chama Balen Army e temos uma comunidade onde lá eu passo todas as informações que você precisa para atingir o ápice, né, da performance, da evolução física, da evolução mental. Temos uma plataforma onde eu tenho vídeos onde eu explico detalhadamente todas essas questões, né, de uma forma mais prática, mais didática, mais objetiva, tá? Então, se tu tem interesse tanto em entrar no Balen Army, ser um aluno direto meu, eu poder montar o teu plano, certo? Mas claro, se tu quiser ficar aqui acompanhando os vídeos, eu vou continuar agregando muita informação para vocês de várias formas, tentando ensinar o máximo possível. Mas caso tu quiser ter esse acompanhamento, esse contato direto comigo, tu pode ter através do meu time, né? Então, se tu tiver interesse nisso, pode acessar o meu site balenarmy.com, deixar aí na tela e entrar em contato diretamente comigo. E também, pelo que vocês viram nas roupas, né, no treino, temos um vestuário próprio dessa nossa marca Balen Army, dessa nossa comunidade, onde toda a coleção, né, que foi lançada, chamada Memento Mori, foi feita de uma forma autoral por mim. Eu fiz todas as estampas do zero, então todo o simbolismo, todas as mensagens, tudo foi feito de uma forma muito bem pensada, um simbolismo bem forte que reflete a minha essência, tá? Então, acredito que muitos podem também se identificar com a coleção, com as estampas, com o significado e o simbolismo que elas têm. E se também gostou, né? Temos regatas, temos camisetas, bermudas, algumas já foram, né? Essa é uma parte do estoque que está aqui atrás. Algumas já foram, mas ainda tem algumas disponíveis. Para a galera que está vendo aqui o meu vídeo, eu quero deixar um cupom de 30% de desconto em qualquer peça, tá? Então, se comprar ali 3 peças, vai ter o 30% nas 3, beleza? O desconto, o cupom é 30 Memento, tá? O código balenarmy.com.br é o site do vestuário, fechou? Valeu, galera, tamo junto. First off, just like a lap fluid out. Probably do a couple variations, like a wide and like a closer narrow. Just to hit, I'll follow any cues. Yeah, good. We just want to make sure, like, at the end of the day, when we leave here, we hit every angle. So that's what we're gonna do. In a sense. So during this, I'm gonna be explaining in Portuguese. So okay. Vendo os caras aqui treinar costas, né? Esse cara aqui que tá treinando é o Derek Lansford, é o atual Mr. Olympia, mais fodelão do mundo, digamos assim, no ponto de vista competitivo de bodybuilder open, né? Da categoria dos mais pesados, começando costa já com a puxada fechada, né? É interessante ver como o padrão de movimento deles, dele, né? E do Kaique que tá treinando com ele, são perfeitos, né? E muito tempo eu não tive costas bem trabalhadas, né? As minhas costas foi o último músculo que se desenvolveu, falando de um ponto de vista grosseiro, digamos assim, porque eu não conseguia treinar de uma forma correta. Por que eu falo isso? Costas é o treino mais técnico que tu precisa para tu conseguir desenvolver elas, né? Então, por exemplo, a tua mão acabar sendo um gancho para tu puxar, certo? Então, por exemplo, tu não vai puxar com a mão o peso numa puxada, por exemplo. Tu vai usar a tua mão como um gancho e tu vai usar o cotovelo para puxar e ser o ponto de força. Então, tu joga o cotovelo para baixo e esmaga a dorsal com pico de contração. Alonga todo o músculo, espreme com o cotovelo. Então, esse padrão de movimento, né, soltando devagar, controlando a excêntrica, né, a fase que sobe
e tendo uma explosão e aceleração na concêntrica, com esse padrão de movimento, com essa concentração, consciência muscular e pico de contração no final, é o que vai fazer as tuas costas se desenvolver. Então é um músculo muito diferente dos outros, né? Porque como ela está atrás, a gente não consegue enxergar muito bem. Então tu precisa ter uma consciência muscular muito bem apurada para tu conseguir extrair o máximo desse treinamento. Amanhã eu vou treinar costa e eu vou ver se eu consigo fazer mais um vlog para vocês. Embora esse aqui já vai dar algum trabalho para editar, né? Eu não sei se eu vou fazer já amanhã, mas talvez na outra semana eu consiga treinar costas de novo e consigo, no caso, gravar para vocês e fazer, né, um vídeo como eu fiz o de peito, né, que vocês já devem ter visto, narrando, explicando um pouco e tentando agregar do ponto de vista técnico, enfim, para melhorar o treino de vocês. Tá aí então, última refeição. Sim, eu gosto de gema mole, me julguem, tá? Mas essa refeição aqui é bem saborosa. Me gusta muito, porque a fome tá começando a bater, né? Então complica. Então aqui tem 200 e poucas gramas de arroz, 200 gramas de carne e 2 ovos. Fechou? Daqui a pouco também tem a sobremesa, que é um abacaxizinho, 100 gramas de abacaxi. Valeu, vamos comer. Então galera, último pedaço de abacaxi e acabou as refs por hoje. Começando a ficar com fome, mas faz parte do processo, né? Agora acabando essa refeição, vou dar um tempinho aqui sentado, fazer digestão, certo? E após isso, né, precisa ser feito um preparo para dormir, né, de uma forma que eu consiga aproveitar um sono que seja reparador, que eu acorde de manhã revigorado, né? O que mais tem aí, as pessoas dormem e acordam às vezes mais cansadas, né? Então, para tu conseguir ter um sono reparador, precisa levar em conta algumas coisas, né? O que eu faço? A última refeição, não deixo para comer em cima da hora de dormir, né? Então, a própria digestão, ela pode atrapalhar na hora que tu deita, tu fica de uma forma horizontal na cama, e isso prejudica a digestão, né? Então, é importante tu ficar com o peito para cima, de uma forma vertical, para tu facilitar essa digestão, porque isso vai prejudicar o sono, com certeza, né? Comer uma coisa leve também, enfim. Agora 10 horas, então daqui meia hora, uma hora já vou ter feito a digestão. Aí o que eu faço? Eu começo a trocar as luzes dos aparelhos eletrônicos de branca para laranja, né? O celular tem essa função, o MacBook tem essa função, e já começo a entrar numa frequência mais de sono e de descanso. Então tento não ocupar minha cabeça com coisas com uma frequência alta, coisas mais tranquilas, tento não me estressar, tento baixar a frequência, baixar o batimento cardíaco, certo? Também tomo antes de dormir os meus manipulados, que acabei de lembrar, inclusive eu não passei para vocês, mas não tem nada de diferente. Eu tomo a taurina de novo, né? A mesma dose que eu usei no pré-treino. A taurina não é um estimulante, lembrando. E no próximo vídeo eu posso falar um pouco mais sobre tanto da taurina, tanto da glicina, tá? Que são aminoácidos que eles causam um relaxamento, tanto a nível cerebral, né? Tanto a nível físico também. Então isso é muito importante para tu ter um sono reparador, beleza? Então é isso, daqui a pouco tô me baixando aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí qualquer coisa que vocês queiram. Uma crítica também, tô aberto a críticas. Quiserem tirar alguma dúvida em relação a qualquer coisa que passou do vídeo, eu vou responder vocês aí, poder agregar, ajudar o máximo possível, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo, um abraço.